Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e o vídeo de hoje vai falar sobre o bem que o Zubeldia fez ao Fluminense, esse bom começo do trabalho do Zubeldia, com alguns detalhes ali que eu vou me apegar a isso. E eu vou cravar pra vocês que a gente joga a Libertadores 2026, tá? Se acontecer qualquer problema durante o final da temporada, vocês podem me cobrar, mas a gente vai falar disso aqui nesse vídeo logo após a vinheta. Então roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Vamos lá, mas antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, tá? Como vocês estão vendo, não estou em casa, estou tirando uma semana de férias aqui na Bahia. Então vocês podem me colocar como o pé frio que não foi no último jogo, mas volto no sábado, então vou ficar o jogo fora o Mirassol, mas o jogo é em Mirassol, e aí volto pro jogo contra o Juventude, estarei no Maracanã, tá? Vou assumir essa responsabilidade, mas dei sorte pro Bahia, né? Que direto da Bahia, o Bahia ganhando do Flamengo ali e atrapalhando o Flamengo. Complicando bem, né? O Flamengo tá se complicando sozinho, mas o vídeo aqui não é sobre o Flamengo. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui, tá? Vamos lá, falando sobre a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro que acabou ontem e uma boa rodada do Fluminense. Primeiro por aquele fato, né? O Fluminense ganha, já começa a ser uma boa rodada, mas você pode ganhar e ter os resultados adversos. Sobre os jogos que interessam pra gente ali, né? O Bragantino ganhar não é um bom resultado, mas assim, o Bragantino vem derretendo. Eu acho que é uma vitória até num pênalti absurdo. A arbitragem foi muito... A arbitragem do Brasil é muito ruim no geral. Isso pode ser um tema para um outro vídeo pra gente comentar aqui, né? O Inter ganhar do Botafogo é bom, segura o Botafogo. Ali o Internacional não tá disputando com a gente no momento. O Mirassol perder de 3-0 pro Corinthians é ótimo. O Mirassol, ele vem derretendo também, né? Uma semi-derretida ali, como diria o Vilela, né? A gente tá falando ali de 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos. E uma derrota de 3-0. E por que eu falei que é muito bom? Porque a gente joga com eles na quarta-feira, a gente vai falar um pouco disso. O jogo do Palmeiras e São Paulo é o único resultado que não favorece a gente, mas assim, ninguém aqui tá chateado. Tem 2 resultados que não favorecem a gente. É o Palmeiras ganhar do São Paulo e o Bahia ganhar do Flamengo. Mas ninguém aqui tá reclamando disso, né? A gente tira a diferença do Bahia e São Paulo em outra rodada. Essa rodada era pro Palmeiras ganhar do São Paulo e era pro Flamengo ganhar, o Bahia ganhar do Flamengo. E de resto, eu acho que são esses resultados, né? Acho que nenhum interfere diretamente ali na nossa classificação. O Fluminense acaba nessa rodada na 7ª posição. Você fala, pô, Fio, a Libertadores, você cravou que o Fluminense está na Libertadores. A Libertadores tem que estar pelo menos no G6 para ir para pré-Libertadores. Primeiro que assim, nos últimos 10 anos, só 2 anos foram G6 exatamente, né? Todos os outros ali aumentaram ali para G7. Se não sei se são 10, são 3, mas a gente fez essa análise lá no Jornada. Os últimos 10 anos foi 2 ou 3 anos só. Então, o normal é ser realmente ali 7 pontos, G7 ali, às vezes G8, às vezes até mais. Mas enfim, vamos trabalhar com G6. O Fluminense hoje está a 5 pontos do Mirassol. E com um jogo a menos que o Mirassol e um confronto direto na quarta-feira, e o Mirassol vindo numa fase ruim, a gente vindo numa fase muito boa. Então, assim, o Fluminense tem tudo para acabar o jogo. O jogo de quarta-feira não é rodada, é a gente jogando um jogo atrasado, então a gente praticamente vai ter o nosso jogo ali, dessa galera que está disputando. O Fluminense vai para 41 pontos ganhando o jogo. O jogo de quarta-feira passa a ser um jogo importantíssimo para o Fluminense, porque a gente vai ficar 2 pontos atrás do Mirassol com um jogo a menos que o Mirassol. Então o Fluminense tá muito na briga do G6. E por que eu tô cravando ali? Porque eu já vou falar do trabalho do Zubeldia, que realmente me empolga esse começo dele. Mas o Fluminense não tá só a 5 pontos hoje do Mirassol. Ele tá a 5 pontos do Bahia, que é 5º colocado, 5 pontos do Botafogo, que é o 4º colocado. Então hoje a gente pode cravar que o Fluminense briga pelo G4. O Fluminense nesse momento tá a 5 pontos do Botafogo e o Fluminense tá com 2 jogos a menos que o Botafogo. A gente ganhando o jogo de quarta-feira, a gente também vai ficar a 2 pontos do Botafogo com um jogo a menos. E a gente está falando do G4. Hoje, se a gente tirar, que, na minha opinião, Palmeiras e Flamengo disputam o título, o Cruzeiro está definido como 3º colocado. Ainda mais um mole o Cruzeiro de não ganhar do Sport agora. E aí a briga em aberto é a 4ª posição. E o Fluminense está nessa briga. Ô Fio, você se contenta com a 4ª posição? Acha que esse é o tamanho do Fluminense? Não acho, mas eu também acho uma grande loucura a gente não analisar o contexto do futebol, o momento, assim. O momento, o Fluminense acabar no G4 é um ótimo campeonato brasileiro Fluminense e a gente tem que saber valorizar isso. A gente veio de um ano de brigando pelo rebaixamento, que foi um ano atípico se a gente pensar nos nossos últimos anos de Brasileirão, mas é um ano de Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro
aí eu posso incluir o Cruzeiro, vem fazendo uma pontuação muito absurda. E aí fica difícil a gente fazer, ainda mais com. A gente tá indo, é o nosso terceiro técnico da temporada. A gente começa a temporada com o Mano, passa o Renato e vem com o Zubeldia. Acreditar que numa temporada com 2 mudanças de técnico, você com 3 técnicos chegar na 4ª posição é um campeonato brasileiro ruim, é uma loucura. Então, assim, é um avanço e principalmente o fato de a gente jogar Libertadores ano que vem. Vocês sabem que eu acho a Sul-Americana um campeonato muito desvalorizado pela forma como ela é feita, né? Sobre os times que vão ali disputar. O Atlético Mineiro é o favorito, a gente viu o futebol dele que apresentou no Maracanã, né? Sem dúvida, eu falei isso no pós-jogo. Aliás, obrigado à audiência do pós-jogo, a galera assistiu e comentou aí, obrigado mesmo. E tudo que eu falei ali é verdade na minha cabeça. Assim, foi o melhor jogo do Fluminense na temporada. A gente teve jogos mais importantes, né? A vitória contra a Inter no Mundial foi o jogo mais importante de ganhar. Mas futebol jogado foi o melhor jogo do Fluminense. Então, assim, e tudo isso passa muito pelo começo do trabalho do Zubeldia e alguns pontos que me deixam muito confiante, que é que eu vou falar agora no vídeo. Vamos com muita calma, apesar da minha ignorância falar que o Fluminense ele tá na Libertadores 2026, mas o Zubeldia tem, sei lá, o Zubeldia tem 5 treinos no Fluminense e olhe lá, se tiver os 5 treinos, né? Não acho que tenha. Contando com o time titular, né? Sem regenerativo. E o Fluminense ele tem 2 vitórias e um empate. 2 vitórias muito boas, uma pelo contexto de ser um clássico contra o Botafogo, e uma que, mais uma vez, foi o melhor futebol apresentado pelo Fluminense, que a torcida estava querendo muito e estava carente de um jogo desse, que desse vontade de você ir no estádio de novo e de você realmente estar ali no Maracanã. O que tem de mosquito aqui na Bahia é uma loucura também, né? Voltando aqui ao assunto. Então e um jogo contra o Sport que, a princípio, parece ter sido muito mais um relaxamento do time do Fluminense, e aí tem que passar por ele também, do que realmente um problema no trabalho, né? E mais uma vez, esse Sport que a gente pegou não é esse saco de pancada de todo mundo. O Fluminense tinha obrigação de ganhar, a gente viu pelo jogo, o time jogando mal, tecnicamente os jogadores estavam maus, e mesmo assim conseguiram, era para ter ganho o jogo. Então mostra o nível do Sport. Só que você vai olhar a tabela do Sport, os últimos 10 jogos eu chutaria aí que ele perdeu 3 ou 4, entendeu? Porque realmente ele empatou muitos, 4 pelo menos, né? 3 ia ser loucura. Porque ele empatou ali bastante jogos, ganhou o jogo contra ele ganha do Corinthians e ganha mais um jogo. Eu não vou lembrar agora, mas eu sei do Corinthians ele ganha. Corinthians e Grêmio? Acho que é Corinthians e Grêmio que ele ganha, né? Enfim, mas tem alguns pontos que me deixam muito confiante no trabalho do Zubeldia que vale destacar, assim. Vale destacar a potencialização do Acosta. O Acosta é um jogador... Cachorro do nada aqui. É um jogador que vem encantando o torcedor porque é muito diferente. É um cara inteligente, é um cara que pega a bola vertical, é um cara que, apesar de 1,60, briga fisicamente. É um cara que tenha, assim, não que ele salte e fique alto, né? Mas é até a resposta que ele dá na zona mista, ele fala, cara, eu tenho um bom impulso, apesar de ter 1,60. E a gente viu isso ali no segundo gol, onde ele cabeceia ali para começar o contra-ataque. Tem um gol muito famoso dele, um gol que o Robin lança de cabeça. Ele tem alguns gols de cabeça na carreira dele, apesar da estatura de ser muito baixo. Então a potencialização da Costa é algo que impressiona. O John Kennedy ter entrado, o John Kennedy ter voltado, a gente teria alguma esperança no John Kennedy, alguns só falando eu sempre soube, mas ele pegar e falar, não, olha só, vamos botar o John Kennedy na fila na frente do Everaldo para testar. O Everaldo tá me falando que tá mal, jogou um jogo comigo, não gostei tanto, então vamos botar o John Kennedy aqui na frente do Everaldo. E o John Kennedy ter jogado o jogo bem contra o Sport, ter feito gol e jogado o jogo muito bem contra o Atlético Mineiro, que é mais importante até do que um gol de pênalti, o jogo que ele jogou contra o Atlético Mineiro, para mim reforça isso. Ele ter colocado o Santi Moreno, tudo bem que foi 1 minuto, e o Keno na frente do Soteldo no último jogo, mostra que também não é essa bagunça toda, não é essa coisa que entregaram para ele, que tem uma ordem de jogadores para entrar, que tem que fazer essa mesma cartilha, que era uma coisa que parecia que o Renato não tinha outra opção. Então isso deixa uma esperança. Ele fez o Lima voltar a jogar bola, a gente precisa discutir isso. O Lima entrou 3 jogos bem, assim, fez gol, deu assistência. E o Lima, ele nessa zona mista, ele dá uma resposta que eu acho muito emblemática, que vale a gente... não sei se o Lucas quer colocar aqui esse trecho, se ele
aí ele decide se ele vai colocar aqui ou não. Lima, o Fluminense não vencia por mais de 3 gols, né? Ou 3 gols de diferença, desde o jogo contra a Aparecidense na Copa do Brasil em maio. O que funcionou hoje, né? O ataque defensivo, a parte defensiva e também a parte ofensiva que o Fluminense conseguiu marcar os 3 gols. Qual foi a diferença de hoje para o Fluminense conseguir esse placar mais elástico? Eu tô vendo um time mais leve, mais solto, mais à vontade. Fizemos um jogo muito bom contra o Botafogo, né? Contra o Sport. A gente deixou a desejar em algumas partes, mas evoluímos. Né? Hoje, de novo, a gente foi muito bem. Enfim, estou vendo o time nos treinamentos o que tem que fazer. Né? O treinador pede muito a ficar bem posicionado. Enfim, é um cara que explica bastante, sabe como ataca, sabe como defende. Então, isso daí está deixando bem a gente eficaz na defesa e no ataque. Por isso que a gente conseguiu fazer 3 gols hoje. Quando a gente ouve você falar sobre o Fluminense estar evoluindo, é porque ficou aquela sensação de que na gestão anterior, em algum momento, as coisas pararam de acontecer com frequência. Inteiramente, os jogadores têm um diagnóstico, era só o Renato, não era? O que vocês têm a dizer em comparação ao momento anterior com esse atual? O trabalho é completamente diferente. Né? O Renato tinha um estilo de jogar, o de agora tem outro estilo totalmente diferente. Enfim, quando a gente conseguia fazer as coisas era em geral, jogadores que estão em campo, né, a responsabilidade é nossa, enfim, igual na Sula, as coisas não saíram como a gente queria, por mais que a gente tenha uma equipe muito boa, enfim, agora com o novo treinador mudou bastante coisa e aí, como vocês estão vendo, a equipe está evoluindo bastante. Não acho que é à toa essa resposta do Lima, acho que é uma frase que realmente é o que o time sente. O Lessa tinha essa informação, o pessoal do GE deu essa informação, que o time não estava satisfeito com o Renato em muitas coisas ali, no jogo contra o Internacional, no jogo de ida, já era uma insatisfação, no Mundial já tinha alguns problemas, aí a bola está entrando, abafa muita coisa. Mas era um time que questionava muito ali o treinamento, a falta de treinamento cara, e aquilo que o Renato demonstrava pra gente nas coletivas e no dia a dia, de estar desmotivado, acho que ele passava isso pro próprio elenco também. Então, são esses fatores principais fazem com que eu tenha muita esperança no futebol do meu dia. O futebol de hoje tem uma coisa que me preocupa, mas é a longo prazo. Ele não tem trabalhos muito longos, né? Geralmente no próprio São Paulo ele começa bem, faz um primeiro bom ano, no segundo ano ele desanda. Mas assim, o Fluminense é o Fluminense, o São Paulo é o São Paulo. Eu tô aqui para avaliar o Zubeldia do Fluminense. E até agora, em 3 jogos, fez 3 bons jogos. O Sport não é um bom jogo, né? Fez 2 bons jogos, mas não perdeu. Isso é importante. E tá fazendo mudanças no time, que não é o arroz com feijão que ele pegou do Renato. Eu falei que eu ia cobrar mais a partir de agora. Ele vai ter tempo nessa data FIFA, apesar do jogo do Mirassol, ele vai ter mais tempo para trabalhar. Então a gente na volta do jogo contra o Mirassol, a gente quer ver Riquelme entrando também, a gente quer ver Lescano, Lavega ter oportunidades ou não, mas aí, se o Lescano tiver oportunidade, o John Kennedy, o Riquelme, o Santi Moreno e só o Lavega não tiver, dei um exemplo aqui, tá, gente? Aí eu vou falar, cara, tá todo mundo tendo oportunidade, o Lavega não tem específico, deve ser porque não tá performando nos treinos, mas o que não dava era que com o Renato ninguém tava tendo essa oportunidade, né? Enfim, quero a opinião de vocês aqui sobre se eu tô errado em cravar que estamos na Libertadores. Uma galera falando que eu tô zicando, né? Quero a opinião de vocês sobre o Zubeldia. Então comentem aqui e deixem o like e se inscrevam no canal, tá bom? Vou fazer live hoje, apesar de estar de férias aqui na Bahia, tá? Mas assim, a hora fica difícil eu prometer, né? Estarei aqui no final da tarde, ali num pós-praia e antes de sair de noite pra fazer alguma coisa, tá bom? Aí a gente troca uma ideia com mais calma sobre esse bom momento do Fluminense. Tamo junto, até a próxima, valeu.